Olá, tudo bom? Como vai? Eu quero conversar com você hoje aqui em abiblievocê.com.br sobre uma certa confusão, sobre uma coisa que confundem muito, que até já falei em alguns lugares, algumas vezes, e as pessoas continuam insistindo. Me parece que não é por ignorância, é por maldade de alguns. Até porque alguns acadêmicos fazem esse tipo de confusão. E não é para acadêmico fazer esse tipo de confusão, porque não é nenhum analfabeto. Então vamos revisar qual é essa confusão que fazem. A confusão refere-se a duas palavras, fanático e fundamentalista. Vamos primeiro entender o que é um fanático. Fanático é uma pessoa ligada a um partido, tem um partidarismo sobre uma ideia. Nós podemos dizer que podem existir fanáticos religiosos. Sim, podem existir, mas existem também fanáticos partidários, como por exemplo é o caso dos comunistas ou dos socialistas que abordam a realidade do ponto de vista de uma revolução. Estes são fanáticos políticos, fanáticos partidários, que querem que suas ideias sobreponham-se às ideias de toda uma sociedade. Nós vemos aí fanáticos políticos, fanáticos partidários, querendo impor as ideias exclusivas de sua ideologia, que é uma ideologia pré-fabricada, uma ideologia falsa e não natural, para impô-la a toda a sociedade. Esses sujeitos são os fanáticos. Claro que alguns são mais zelosos pelos seus princípios do que outros. Alguns chegam a ser mais radicais do que outros, mas de qualquer forma são fanáticos, porque impõem para os outros o seu ponto de vista partidário. Nós podemos dizer que durante a história teve algumas manifestações cristãs que foram até fanáticas do ponto de vista partidário, mas isso não ocorre mais hoje em dia. Isso é uma invenção exatamente dos fanáticos contra o cristianismo. Vou dar um exemplo de um fanático que estaria dentro do meio protestante, digamos assim, o evangélico. Foi o famoso Jim Jones, que era um militante do Partido Comunista e que logo depois se infiltrou na igreja, numa igreja evangélica de cunho pentecostal, e depois criou a sua própria igreja com a finalidade de criar uma comunidade, mas comunidade esta com os cunhos comunistas e socialistas dentro dela, onde eles vivessem e fossem autossuficientes. Esse Jim Jones, ele era financiado pela antiga União Soviética e por toda aquela comunismo internacional, o internacional socialismo. E sendo financiado e tendo fracassado nos Estados Unidos, ele perdeu o apoio partidário que ele tinha. Quando ele perde o apoio partidário, ele foge para as Guianas, aqui na América do Sul. E quando foge, ele cria uma comunidade ali nesses moldes, onde ele era o ditador da comunidade, como sempre é comum nesses fanáticos. Eles são tão fanáticos que eles costumam substituir Deus por algum líder, como Stalin, Lenin, Hitler e coisas assim. Os fanáticos, eles não querem Deus, eles querem, na verdade, alguma coisa que seja palpável e que ele se realizou. E ele só pode ser realizado se for uma pessoa viva. Então essa é a característica também do fanático. Ele se realiza num sujeito, um sujeito vivo que seja um símbolo para ele. Ele não consegue se realizar no transcendente, porque aquilo para ele está fora de seu conceito. Nós temos ainda os fanáticos muçulmanos. Terminando a questão do Jim Jones, depois de ser abandonado pela antiga União Soviética, pelos socialistas russos, ele criou a Guiana, ali, aquela comunidade dele, e quando chegou o momento em que alguns fiscais, digamos assim, dos Estados Unidos foram lá, inclusive um parlamentar, eles foram perseguidos e mortos. Quando foram mortos, os Estados Unidos iria revidar, obviamente, e Jim Jones, vendo que iria perder todo o seu sonho fanático comunista, ele resolveu fazer com que 800 pessoas, em média, bebessem veneno e morressem.
Então ele conseguiu matar cerca de 800 pessoas, entre mulheres, homens e crianças e jovens, que seguiam aquele fanático. Mas agora observe, fanático é uma coisa, mas fundamentalista é outra. Nós temos, por exemplo, os fanáticos do Islã, do Estado Islâmico. Eles são verdadeiros fanáticos e têm uma ligação muito próxima com o comunismo atual, que é fanático também aqui no Ocidente. Observe que quando há algum atrito entre Israel e Palestina, o que os fanáticos comunistas daqui, que nós vemos os partidos fanáticos fazem? Eles apoiam uma causa palestina, mesmo que haja um acordo anterior, mesmo que Israel também tenha direito, eles são na verdade pelo fim do Estado de Israel. Eles não querem nenhum acordo, não querem nada. Eles querem, na verdade, o fim do Estado de Israel. Por quê? Porque Israel representa o povo de Deus também. O Israel é o início da obra de Deus aqui na terra, o início da revelação de Deus. Israel é o povo escolhido de Deus para iniciar a sua revelação. E os fanáticos geralmente estão ligados a uma ideia de um anticristo, por isso que eles precisam de alguém vivo, como os nazistas precisavam de Hitler, como os seguidores de Jim Jones precisavam de Jim Jones, e como outros fanáticos precisam de pessoas vivas. Por exemplo, dentre o Estado Islâmico, uma figura que ficou muito patente durante algum tempo foi Yasser Arafat. Ou melhor, ainda não era chamado de Estado Islâmico, mas já era nesse movimento também. E nós vemos hoje, vamos encontrar ainda algum sujeito que represente esse tipo de coisa, esse tipo de líder carismático que os comunistas querem para si. Agora vamos pensar em algo bem interessante. Se nós não somos fanáticos e nós somos fundamentalistas ou não, o que significa ser fundamentalista, né? Fundamentalista significa o seguinte: num período em que a sociedade tinha muitas mudanças sociais e que as pessoas costumaram a mudar seus costumes, sua forma de agir, sua forma de ser, surgiram alguns grupos religiosos de várias religiões diferentes que resolveram se pautar pelos valores tradicionais daquela religião. Então nós podemos dizer que existem fundamentalistas evangélicos, existem, assim como existem fundamentalistas também católicos, e existem fundamentalistas de outras áreas. Os radicais islâmicos, observe, são radicais, são fanáticos, não são fundamentalistas propriamente dito, ou se forem já estão muito contaminados e se tornam somente fanáticos. Os fundamentalistas, eles são muito diferentes dos fanáticos. Os fundamentalistas, eles pensam assim: eu quero viver a minha vida de acordo com os meus valores. Se você quer viver a sua com os seus valores, problema seu, mas não se meta nos meus valores. Essa é a base do fundamentalismo. Eu prezo pelos meus valores, né? O fundamentalista, prezo pelos meus valores, não vou mudá-los e quero que você respeite isso. Já o fanático, ele age de forma diferente. Ele acha que o valor seu, ou do fundamentalista, ou de um ortodoxo, vou explicar o que é um ortodoxo, ou de um fundamentalista ou de um ortodoxo, ele é um valor ruim, é um valor que pesa para a sociedade, um valor que destrói a sociedade. Agora, o valor do fanático, ele acha que é o valor libertador, o valor transformador da sociedade, entre aspas, obviamente. Obviamente, isto não é bom. O fanático leva à destruição de qualquer nação. Observe que os Estados Islâmicos estão há tanto tempo lutando, né? E ao mesmo tempo estão sempre ruim, mesmo com tanto petróleo, com tanta riqueza lá, não há nenhuma graça para eles, não há nenhuma benesse para eles com isso. Por quê? Porque eles estão perdendo o seu tempo em fanatismo, e além de estarem sem Jesus também, que isso é o fundamental, eles estão perdendo o seu tempo em fanatismo e exaltando figuras anticristãs, que seriam os anticristos para eles. Na verdade, para os islâmicos existe a figura dos imãs, que seriam como que substitutos de um Messias, digamos assim. E nessa questão, nós sabemos que para fundamentalistas, especialmente cristãos, não existe substituto para Cristo.
Cristo. Cristo é um só, ele é supremo, perfeito e completo. Não existe substituto para ele. Os fundamentalistas cristãos muitas vezes prezam por alguns costumes, né? Como usar véu ou, sei lá, de repente um vestido específico. Isso é uma coisa muito própria que caracteriza um fundamentalista cristão, mas não propriamente a sua intolerância fanática. Não propriamente. Isso pode ocorrer, mas não tem ocorrido. Não tem ocorrido. O que tem ocorrido, na verdade, é fanatismo partidário. Porque o Partido Socialista, um partido comunista, ele funciona como uma religião que tenta negar a Deus e a ação de Deus sobre a terra. E no meio dessa questão toda, nós podemos ainda dizer que existem os ortodoxos, como eu disse que iria falar para você. O ortodoxo é aquele que não se pega tanto a tradições propriamente dita. Essas tradições, que podem ser boas ou não, elas vão ser avaliadas e se elas podem ser transformadas ou não. Como, por exemplo, usar véu. Os batistas têm um ponto de vista, em geral, mais ortodoxo. Eles não vão usar véu porque entendem que aquilo era algo próprio para aquela cultura de Corinto, onde Paulo se refere a isso. Mas não é próprio para a nossa cultura aqui, não só por nosso clima ou isso, ou seja, aquilo, não é por isso. É porque aquela cultura adotava o véu como um sinal de que aquela pessoa, mulher que usasse véu, era uma mulher decente. Mas nós não temos isso em nossa cultura há milênios, ou séculos, sei lá quanto tempo, muito tempo. Então, se nós não temos isso em nossa cultura, não precisamos nos reservar a isso, né? Não precisamos trazer isso para nós. Então, o ortodoxo, ele começa a filtrar algumas coisas, ver o que significa a verdade universal da Bíblia, aquela verdade que serve para todos os tempos, todas as eras, em todos os momentos. Por exemplo, no caso do véu, qual é a verdade universal? É que a mulher, tanto a mulher quanto o homem, obviamente, mas ali refere-se à mulher, a mulher deve andar vestida com decência. Observe, andar vestida com decência. O véu simbolizava a decência para aquele contexto ali em Corinto. Era a decência daquele contexto. Não é que se significasse que aquela roupa fosse obrigatória para nós hoje, mas a decência para nós hoje é obrigatória. Essa é a pequena diferença entre pequena ou grande demais entre os fundamentalistas e os ortodoxos. Mas você pode observar que fundamentalistas e ortodoxos, nenhum deles é fanático, porque não estão dentro de um partido, seguindo um partido que seja de cunho esquerdista ou isso ou aquilo. Os fundamentalistas, eu posso até não concordar com eles em muitas coisas, porque sou de uma outra linha, mais ortodoxa, mas eu tenho que respeitá-los, porque eles não são ameaça para a sociedade. Assim como os ortodoxos também não são, mas os fanáticos partidários são, realmente são. E eles costumam dizer determinadas coisas e não aceitam questionamento de suas ideias, e quando se questiona, eles começam a fazer o que se chama de histeria coletiva. E com essa histeria, eles tentam justificar o que fazem, as coisas que eles tentam destruir com palavras bonitas. Você já deve ter ouvido, por exemplo, alguns desses fanáticos partidários usando discurso assim, porque a nossa verdade é revolucionária, porque tudo tem que ser quantitativo da qualidade e substancioso, porque se a substância das coisas traz a verdadeira qualidade revolucionária, que revoluciona a verdade toda, em todos os momentos de toda a ação revolucionária. Por exemplo, isso é um tipo de discurso vazio, não foi dito nada, mas é um discurso que mexe com as pessoas, especialmente com os mais bobos, digamos assim, aqueles que têm menos entendimento do que estão dizendo. Você vai entrar no site do Congresso e procurar pelo arquivo de áudio da Câmara dos Deputados. E você vai encontrar lá alguns discursos. Procure alguns deputados comunistas notórios e veja como eles fazem um discurso exatamente assim.
é um discurso manipulado, ou seja, é um discurso de fanático, um discurso pronto, um discurso que ele faz aquilo para manipular as pessoas e que as pessoas já estão prontas para ouvir aquilo. É como se fosse uma torcida de futebol. Querendo ou não, podemos comparar o fanatismo com uma torcida de futebol fanática. Ela tem um partido dela que é torcer por aquele time tem que ganhar. Não interessa o bem comum, interessa o bem daquele time. Para ilustrar, podemos falar sobre quando o Vasco foi disputar um campeonato internacional, foi a torcida do Flamengo torcer pelo outro time, contra o Vasco, mesmo o Vasco sendo um time brasileiro. Isso é um tipo de quê? Fanatismo também. Observe que o fanatismo, esse exemplo específico do futebol já mostra que o fanatismo sobrepõe-se até a nacionalidade. E nós vemos fanáticos hoje trazendo ideias bolivarianas para o nosso país, tentando fazer de toda a América Latina um feudo só de determinado grupo ideológico. E não podemos deixar isso, não podemos deixar mais que confundam a palavra fundamentalista com fanatismo. Nós temos que dar o nome certo aos bois. Se você vê um partido, algum político, alguma pessoa dizendo isso, ele é um fanático. E geralmente são eles que fazem pregação de ódio. Sabia disso? Pregação de ódio é feita pelo fanático. Por quê? A pessoa que serve a Jesus, seja fundamentalista ou ortodoxo, né, ele não vai ser aquele que se faz de vítima. Muito pelo contrário. Uma pessoa que serve a Jesus, ele tem que seguir um princípio básico, pelo menos. Ele tem que se arrepender de seus pecados, ou seja, reconhecer que ele é culpado, ninguém mais é culpado de seus pecados, e ele tem que aceitar a Jesus para mudar de vida, ou seja, ele não tem poder para se mudar. Então é impossível, sob esse pressuposto, definir um cristianismo revolucionário, a não ser que venham com a teologia da missão integral, a teologia da prosperidade, ou seja, a teologia da libertação, venham a trazer esse tipo de contexto à igreja, como foi feito com Jim Jones, no caso que já citei anteriormente. Exatamente por isso, por nós acreditarmos que somos pecadores, que não somos melhores do que ninguém, mas que Cristo, Ele somente pode nos purificar, um cristianismo não pode ser esse tipo de fanatismo ideológico que tem. O cristianismo não pode ser tão perigoso nem pregar o ódio. Por quê? Porque ele não tem inimigo. Observe, quem me leva ao mal sou eu mesmo e não o outro. Então como é que eu tenho inimigo? Meu inimigo é Satanás, obviamente, que é o mesmo inimigo de Deus, e é um inimigo espiritual, e eu venço ele em oração, pedindo a Deus. Nem sou eu que venço, é Deus que vence ele quando eu oro a Deus e leio a sua palavra e medito na sua palavra e vivo como ele nos diz. Agora, observe que o fanático partidário, ele tem uma ideologia de que ele é um oprimido, ele é um coitadinho, ele tem que ser tutoriado pela sociedade, ele tem que receber certo tipo de benefícios da sociedade, porque ele foi um pobre coitado que se deu mal. E, por outro lado, ele coloca a culpa no capital financeiro, a culpa no patrão, a culpa no homem, a culpa no patriarcado, a culpa na igreja, bota a culpa em todo mundo. Ele nunca assume que ele tem culpa. Como ele nunca assume que ele tem culpa, ele automaticamente ele vai se fazer de vítima e vai ser um coitado. Automaticamente ele terá ódio. Ou seja, a pregação de ódio é a própria pregação da ideologia socialista. Quando você prega uma ideologia onde coloca as pessoas como coitadinhas, como pobrezinhas e que precisam se revoltar contra os opressores, esta é a maior pregação de ódio. Observe a diferença colossal, abismal entre o marxismo e o cristianismo. No cristianismo você é responsável, eu sou responsável por minha vida. No marxismo eu sou coitadinho e os outros são meus algozes e eu sou apenas uma vítima. Não acredite nisso.
o marxismo, o socialismo, todos esses ismos aí, islamismo também, porque também é uma forma de se fazer de vítima, porque coloca que o Ocidente prejudica o Islã, Israel prejudica o Islã, e o Islã nunca reconhece seus erros e volta atrás e se conserta. Então observe, pregação de ódio só existe entre fanáticos, e estão querendo até criar fanáticos evangélicos. Mas nós precisamos estar alerta para que ideologias comunistas e anticristãs não entrem na igreja, como teologia da missão integral, que é pregada na Igreja Batista por alguns figurões da Igreja Batista que estão muito bem, obrigado, e que não querem sair desse sistema, né? E inclusive em outras igrejas também. Precisamos parar com isso, precisamos estar acordados para isso e precisamos evitar que transformem a igreja, seja ela ortodoxa ou seja ela mesmo fundamentalista, em um covil de fanáticos, através da pregação socialista, que vem alguns pastores que têm uma voz tão de bonzinho, a voz dele é aquela voz de bonzinho, voz de pessoa amigável, de um paizinho, né? Eles sempre têm uma voz dessa, mas são lobos em pele de cordeiro. Então eu espero que eu tenha esclarecido aqui. Claro que eu me estendi na explicação, poderia ser bem sucinto, mas eu me estendi para dar alguns exemplos. E então eu espero que tenha esclarecido os detalhes, o que é fundamentalismo e fanatismo. São duas coisas diferentes, não existe coisa igual, são coisas diferentes. E o fanatismo é próprio dos partidos de esquerda especificamente, porque eles se colocam nessa posição. O fundamentalismo pode ser de qualquer religião. Agora, fanatismo é partidário e fanatismo não serve para a Igreja de Cristo. E nós não somos fanáticos, não podemos ser confundidos com isso, porque eles acusam você daquilo que eles são, para que eles possam esconder o que eles realmente são e a quem eles estão servindo, que não é ao nosso Deus. Que Deus abençoe e espero que essa seja uma palavra que venha edificar